Olá, tudo bom? Em mais uma série Pregações Cristãs, nós hoje temos um tema bem interessante que eu particularmente estou bem animado e empolgado com esse estudo. E o tema será um cristão, uma pessoa de fé, um homem de fé, um jovem de fé, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, eu e você de fé, podemos ter depressão sendo nós de fé? Será que isso é possível? Pode? Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tema de hoje, então, será uma série de tópicos com partes, parte 1, 2, 3 ou parte A, B, C e por aí vai. Um cristão pode ter depressão? Um pai, uma mãe, repito, que é o esteio da sua casa, da sua família, pode ter depressão? Essa pessoa pode se dar o luxo de ter depressão ou não pode? Porque ele ou ela é um exemplo na família de guardar, de proteger. Essa pessoa pode ter depressão ou não? Escute, você vai gostar. Tá gostosinho demais. Eu estou empolgado. Algumas das perguntas que muitos cristãos escutam quando começam a enfrentar um período de tristeza são: você está em pecado? Porque então essa pessoa está triste. Período de tristeza que ela está entrando por conta dessa tristeza grande, num momento de angústia tão profunda, tão densa, que evolui numa depressão. Quando as pessoas nos conhecem e sabem da nossa força em muitas áreas, a primeira coisa que elas perguntam, que elas ficam espantadas por te ver tristes, é como se você não pudesse. E então, uma das perguntas que talvez alguém deva ter feito para você, como fizeram para mim e fazem agora para alguém, é: você está em pecado? Você fez alguma coisa errada para estar assim? Outra pergunta: qual a brecha final que você abriu em sua vida para estar passando por isso? Como que se você não pudesse passar por isso, ou não pudesse estar deprimida, depressiva ou triste, ou deprimido, ou depressivo, ou triste. Outra pergunta: por que você não se alegra no Senhor? Deixa de bobagem, pare de tristeza, reage, como se fosse muito simples. Mas não é tão simples assim. No estudo de hoje, que nós vamos postar, repito, esse estudo não é meu, mas eu tenho acompanhado, tenho sido ministrado e muito ministrado, e sobretudo agora em tempos de angústias, de tristezas, pandemia, em que as pessoas estão cada vez mais angustiadas por conta das batalhas, crises existenciais. Eu acho que vai valer a pena você ouvir. Além desses questionamentos que nos fazem porque acham que você é uma super mulher e que você é um super homem e que não pode ficar triste ou estar deprimido ou deprimida ou depressivo ou depressiva, além desses questionamentos, ainda é preciso encarar uma boa dose de julgamento e crítica por parte daqueles que acreditam que verdadeiros discípulos, verdadeiros homens e mulheres de Deus, verdadeiras pessoas que têm fé, não podem sofrer depressão. Ledo engano. E agora eu quero salientar algo. Você não é um super-homem. Você não é uma super-mulher. Você é feito de carne e osso, 206 ossos, corpo dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membros superiores e inferiores. Ou seja, você é sujeita ou sujeito a ter depressão devido a alguma crise, alguma coisa muito ruim que aconteceu na sua vida. Então tira da sua cabeça que você não pode ter depressão, que você não pode ficar triste. Você não deve, mas pode, você tem esse direito. A falta de entendimento sobre o que é depressão, suas causas e seu impacto sobre o ser humano é o que tem levado centenas de crentes e pessoas maravilhosas a levarem mais culpa
e sofrimento ao coração, já desgastado devido a tantas batalhas que ela ou ele passam e que acabam padecendo desse mal e vivendo dissolutamente. Podemos encontrar então na Bíblia, só para te dar um exemplo prático, podemos encontrar na Bíblia pessoas que sofreram depressão. É na Bíblia. A depressão é caracterizada, preste atenção nisso, pelo sentimento constante e prolongado de tristeza e desânimo profundo. Sentimento prolongado de tristeza e desânimo profundo, ponto. Esse sentimento também pode ser ou se desdobrar em uma série de outros sintomas, como ansiedade generalizada, pensamentos obsessivos e até desejo de suicídio. Quero abrir um parênteses porque a depressão, ela precede o suicídio e é bom que você preste atenção nisso. Tem que tomar cuidado com ela. Ela existe sim. Você pode acontecer. Deve? Não, mas pode acontecer. O problema é que se você dá lugar à depressão, ela evolui para o desejo de não querer existir mais e a pessoa querer tirar até chegar ao ponto absurdo de tirar a sua própria vida, vindo então o desejo de suicídio, que é para poder finalizar, sabe, a dor. Então algumas pessoas acham que para finalizar a dor a melhor coisa é se matar. E eu estou aqui para te dizer que você não deve fazer isso. Não faça. Está passando por depressão? Escute bem esse estudo, porque vai ser muito gostosinho, vai ser de Deus, vai ser uma bênção, e Deus vai ministrar o seu coração na medida que você cooperar com o Espírito Santo, sendo ministrado e ministrada. Em uma leitura completa da Bíblia, é possível encontrar alguns casos de homens e mulheres de Deus que se encaixam perfeitamente no que chamamos hoje de depressão. Há homens e mulheres na Bíblia dos quais vou lhe falar ao longo do tempo e do estudo que passaram por depressões terríveis. Vamos estudar sobre a depressão que Jó teve, o patriarca Jó. Vamos estudar sobre o rei Davi, que também teve. Vamos estudar e falar sobre Elias, o profeta Elias, Noemi, que também teve depressão profunda, Jeremias, o profeta chorão, e muitos outros. E vamos saber a causa da depressão, como vencê-la e em quem você deve se escorar e quais são os passos para você conseguir vencer. Uma coisa eu te digo, coloca na sua cabeça, o maior interessado na sua vitória tem de ser você. Se você não se preocupar com você, acredite, meu amigo, minha amiga, ninguém vai. Você tem que se preocupar com você. E também entenda, o maior derrotado por conta das crises e problemas e circunstâncias não é aquele que caiu ao chão. Cair ao chão, todo mundo cai, é fácil. O maior derrotado não é o que caiu ao chão. O maior derrotado para ter ou para vincular-se à depressão que precede o suicídio é aquele que uma vez caindo ou uma vez ela caindo, decide não se levantar mais. Quem cai, ok, errou, falhou, aconteceu alguma coisa, seu castelo de sonhos desmoronou, entrou em depressão, ok, isso acontece. Se você deixar a depressão evoluir, ela vai preceder o desejo de suicídio. Então, entenda, o maior preocupado em que você tenha vitória tem que ser você. Você tem que ser a pessoa mais desejosa, mais desejoso de ter a vitória. Vem comigo, então, saber sobre a vida desses personagens da Bíblia que passaram por isso, que você está passando agora, que eu estou passando ou que já passei e que outros estão passando, para nós entendermos essa magnitude sobre depressão dentro de casa, no casamento, na firma, na empresa, no colégio, na faculdade, no namoro, no noivado, com os filhos, crianças com depressão. E se não for tratado
E se ele ou ela não tiver uma ministração em alguém que se preocupe, isso pode sim evoluir num desejo de suicídio. Daqui a pouco eu volto. Os cães ladram, mas a nossa caravana segue caminhando. Vamos para a segunda parte. Os personagens da Bíblia que tiveram depressão e tiveram vontade de morrer. Então você não é o único, não é a única, mas tem saída. Daqui a pouco eu volto.